Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, Milton Felipe. Tudo bem, Milton? Muito bem, estou bem, pronto aqui para o nosso trabalho de mais um programa. E desejar a todos os nossos amigos, e ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bom, seu Milton. E como sempre fazemos, vamos aqui a uma pergunta que nos foi encaminhada. Diz assim, seu Milton: gostaria de saber se poderei reencontrar, depois de desencarnado, os meus parentes e familiares e também os amigos que partiram antes. É uma excelente pergunta para dar margem a um bom programa e também dizer que é uma cogitação da pessoa que escreveu de estar já pensando no futuro. Isso é muito importante. E muito importante por vários motivos. O primeiro é que demonstra que ela tem uma expectativa sobre a vida espiritual. Então não pode ser uma pessoa materialista. Uma pessoa espiritualista, quem sabe até espírita, e que tem uma necessidade de conhecer, de saber se poderá reencontrar os seus amigos e familiares. O Espiritismo estuda essa matéria. Allan Kardec examinou no livro o que é o Espiritismo, né? Tem uma pergunta que se muito refere específica e objetiva, né? Isso. Sobre essa questão. Então, se é uma questão já examinada por Allan Kardec, podemos dizer que já existe orientação doutrinária espírita sobre isso. A resposta, então, poderá ser esta, acrescentada até dos comentários que o próprio Antônio Coelho Filho vai fazer aqui no nosso programa. Primeiramente, a resposta é a seguinte: sim, claro que poderá reencontrar os seus amigos, familiares e parentes, claro, porque a vida nossa é de relação com os espíritos. O detalhe é que, ora, eles estão encarnados e, ora, estão desencarnados. Se os espíritos que se pretende encontrar no mundo chamado no mundo dos espíritos, se eles estiverem desencarnados, será mais fácil esse reencontro. Será mais fácil. Ainda assim, vai depender de vários fatores que nós vamos comentar ainda em nosso programa. Mas se estiverem encarnados, também será fácil reencontrar, só que numa condição mais nublada. Porque se eles já estiverem reencarnados, mesmo que nós os busquemos e o encontremos, a gente poderá não conseguir identificá-los de pronto. Então, só tem esse detalhe. Eu estou falando isso por causa desse ir e vir, no processo da reencarnação. O detalhe que Allan Kardec conseguiu aprender dos espíritos que responderam às perguntas é este aqui. E no livro, que é o Espiritismo, vai aparecer um próprio texto de autoria de Allan Kardec. A resposta é esta: nós vamos reencontrar familiares, parentes e amigos. E até amigos e familiares de outras encarnações. Olha que coisa interessante. E muitos outros amigos que nós contraímos, digamos, essa amizade depois que nós nos encontramos em vários estados, não estou falando só de outras encarnações, em vários estados, em momentos do estado de erraticidade, em sono, por exemplo,
Porque nós fazemos amigos a todo um instante, a todo momento. Basta um motivo qualquer e nós já estamos criando uma amizade através da surpresa de conhecer alguém, porque surpreende mesmo, e depois de conviver algum tempo. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar a princípio, viu, Milton? É assim, quando a gente fala ou comenta, né, no mundo dos espíritos, muitas pessoas falam mundo dos espíritos e esquece que os espíritos desse mundo dos espíritos somos nós. São aqui mesmo. Não, e nós fazemos parte, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Então, no mundo dos espíritos, nós também... nós temos o nosso cabimento. Já fazemos parte dele. Então, não é algo dos outros e nós. Nós estamos incluídos neste mundo. Né? É uma coisa extremamente importante a gente saber. Mas sobre o que você mencionou aqui do livro O que é o Espiritismo, esse aqui, por acaso, é uma edição lá da IDE de Araras, né? Um abraço para os nossos amigos de Araras lá. Diz assim, na pergunta 153 do livro O que é o Espiritismo: a alma reencontra no mundo dos espíritos os parentes e amigos que a precederam, né? Que são aqueles que retornaram para esse mundo antes de nós. E os espíritos responderam, não somente os reencontra, mas reencontra aí muitos outros que havia conhecido, como você disse, nas suas precedentes existências. Geralmente aqueles que por ela mais se afeiçoam, vêm recebê-la na sua chegada ao mundo dos espíritos e a ajudam a se libertar dos laços terrestres. Entretanto, a privação do reencontro com as almas mais queridas, algumas vezes é uma punição para as almas culpadas. É quando existe débito moral, né? Débito moral. Quando se faz algo, um mal para alguém, existe depois uma pendência a ser solvida no aspecto moral. Isso aí é verdadeiro. E poderá acontecer isso. Não vamos falar que é com muita frequência, mas isso está dentro desse quadro, no quadro de relacionamento entre as criaturas. Agora, esse interesse em saber se vai localizar, encontrar parentes e familiares, isso se dá, evidentemente, pela afeição que se tem pelos parentes e pelos amigos. A afeição. Nós podemos dizer que essa afeição chega até o ponto de ser amor entre as criaturas e liga estreitamente esses laços. E a gente sente, toda vez que desencarna um familiar muito querido, não apenas nós sentimos a ausência da presença física, porque nós, os espíritas, não choramos porque a pessoa partiu para sempre. Não, nós sentimos a saudade profunda e também pela convivência de ordem física. Então isso anima essa saudade e nós gostaríamos de aspirar essa possibilidade de reencontrá-los. Isso acontece com quase todas as pessoas, não é? Só se me permite, muitas vezes nós falamos assim, né, que eles partiam. Na verdade, boa parte das vezes eles estão ao nosso lado. Continuam. Sim. Então, as pessoas que não se assustem, mas esse é o normal, né? Sim, eles estarem próximos de nós, porque se a gente vai em busca de alguém que a gente ama, então por que não os encarnados? A gente continua, não é porque a gente retornou para o mundo espiritual que a gente não gosta mais do que eles que aqui ficaram, né? Tá certo. Eu vou pedir você licença para contar um caso. Por favor. Um caso interessante que serve para ilustrar muitas coisas que a gente tem, conforme diz você, sempre dúvidas a respeito da vida e da morte. Na década de 50 eu participava de uma reunião mediúnica. E uma reunião mediúnica que tinha a seguinte característica: os espíritos se comunicavam não apenas uma vez. Mesmo os sofredores
vinham 2, 3, até o instante que eles contavam de como eles modificaram a maneira de pensar sobre esse assunto. Conforme todos sabem, nós espíritas que lemos e estudamos Kardec sabemos, existem espíritos que não sabem que já desencarnaram e tem espíritos até que não acreditam que a gente desencarna. É interessante isso. E lá pelas tantas, um espírito veio conversar conosco e nós estávamos naquele período que se comemorava o Dia dos Mortos. Então as pessoas iam aos cemitérios. Vocês se lembram disso, não é? Eu estou falando da metade da década de 50. E um espírito se comunicou e fez uma referência a uma pessoa da nossa reunião. Disse que estava nos acompanhando de vez em quando e acompanhou uma das pessoas que ainda eram meio católicas, né? E essa pessoa foi no cemitério, no Dia dos Mortos, levar lá a sua saudade e as suas flores para quem ali estava, já não estava mais. Não é? Pois bem, lá, o espírito, então, nessa conversação conosco, disse para essa pessoa que havia ido ao cemitério: você sabe que você foi ao seu túmulo levar flores para você mesmo? E a pessoa se surpreendeu, falou: então, para quem que você foi levar as flores que você levou? Aí fui levar para o pai do meu avô. Ele guardava alguma lembrança, acho pelos comentários da família. O pai do avô dele era o bisavô. Ele era o bisavô que havia morrido e ele estava levando flores para ele próprio. E isso ocorre com mais frequência do que a gente imagina, né? É por isso que eu contei. Ia dizer que às vezes, como nós não temos muita noção sobre a vida nossa, a existência nossa aqui, e também partida, e a vida em estado de erraticidade, então nós perdemos essa referência e acabamos confundindo muitas coisas, né? Devido ao quê? Devido às informações religiosas, o costume religioso. E se nós tivéssemos conhecimento espírita verdadeiramente, nós dominaríamos um pouco mais esse assunto. Porque nós temos que ter a certeza, nós nos encontraremos, todos aqueles cuja possibilidade seja o reencontro, estaremos nos reencontrando. Agora, o que me deixou bem ligado com essa resposta que você leu, no que é o Espiritismo, é sobre a ajuda que os espíritos fazem no momento da nossa desencarnação. Quem é que vai nos esperar? Com certeza os amigos, parentes, familiares. Esse amor que nós temos, que nós nutrimos, é que estará presente naquele momento. Você mencionou no começo da sua fala, no início do programa, sobre o problema que algumas vezes nós reencontramos, mas não nos lembramos muito daquele espírito. Por quê? É porque o espírito se mostra muitas vezes, né, nas encarnações, ele se mostra como ele acha. Com a forma que ele considera importante se mostrar. Às vezes não combina com o tempo que nós conhecemos o espírito. E ele estará de outra forma. E a identificação dele, a identificação é sempre muito variável, mas a constância é sempre da última encarnação. E é importante ressaltar isso, que os espíritos eles se mostram, às vezes, da forma que a gente os conheceu, para a gente poder identificar. Então, por exemplo, um espírito que nós conhecemos, que de repente morreu com o braço amputado, vamos imaginar. Ele não pode se mostrar um espírito com os dois braços, porque a gente não vai identificar, né? Porque é uma forma vaporosa, a gente não tem os traços exatos, perfeitos, né? A gente tem uma ideia
daquilo. Então os espíritos se mostram de uma forma que a gente possa fazer o reconhecimento. Porque o espírito, se a gente olhar, se eu não me engano, no ensaio teórico das aparições, que é no livro dos médiuns, eles lá diz, e depois tem também lá na Gênese, né, que eles falam da fotografia do pensamento, eles se mostram da forma que a gente possa identificar. Não é que ele ficou com uma marca, não é decapitado, não é nada disso. O espírito, ele se mostra da forma que ele pensar. Ele pode se moldar, né, fluidicamente da forma que o seu pensamento quiser. Pois não, desculpa. Não, ele dizia, se ele não quiser que seja identificado, ele cria outras formas de não identificação. Mas como via de regra, o espírito quer realmente se mostrar, se identificar, manter um relacionamento. Os espíritos não nos abraçam assim conforme nós nos abraçamos, porque eles não têm corpo físico, não têm essa moldura tangível. Então o que eles fazem? Fazem a emissão do pensamento e o abraço se dá pelo pensamento. E quem recebe, recebe em forma de abraço mesmo, porque essa é a figura para delinear o que é o abraço entre duas pessoas. Então, e outra coisa que é extremamente importante a gente lembrar, como você salientou aí, é que às vezes a gente permanece no mesmo grupo familiar por diversas encarnações para os chamados ajustes entre nós, né, dessas pequenas diferenças que acabam ficando, do aprendizado que a gente tem que colher um com o outro, o conhecimento, enfim, uma série de fatores que fazem com que nós estejamos juntos, às vezes, mais de uma vez, né? Esse é o toque da reencarnação entre familiares, porque quando se constitui a família, a constituição é feita, conforme temos dito aqui em esclarecimentos oportunos, pela atração magnética entre os espíritos. O ponto sensível dessa atração magnética são essas pendências que existem ainda entre os seres, e é por isso que nós temos novas oportunidades. Só por esse fato, meus amigos, nós notamos a beleza das leis do Criador. Só por esse fato, porque nada é perdido. Existem muitas e muitas e muitas oportunidades para os espíritos se agruparem, se agregarem entre si, formarem famílias e, no processo da reencarnação, reencarnarem como familiares exatamente para permitir esse encontro entre os espíritos no processo da sua evolução. Nós já comentamos aqui diversas vezes sobre as leis naturais ou leis divinas, né? Se a gente tiver o entendimento dessas leis, que são 5, né? As prioritárias, né? Reencarnação... imortalidade... qual é a ordem mesmo que você fala? Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito, né? Se a gente sempre lembrar dessas leis, no futuro a gente vai estar cada vez melhor, né? Com certeza. Né? Porque se a gente souber hoje, poxa vida, hoje eu sou o efeito de ontem. Opa, peraí, mas a coisa não está muito boa? Se eu mudar, de repente no futuro vai melhorar. Os efeitos vão ser melhores. Se eu gerar causas melhores, no futuro os efeitos serão melhores. Por isso a sabedoria divina aí, implícita nessas leis, né, Milton? A sabedoria, e vamos dizer, bondade, no, né? no qualificativo das emoções, a bondade do Criador em oferecer novas oportunidades. Essas oportunidades estão apresentadas nas leis naturais. É através delas que nós podemos dizer sobre a pureza, digamos, da inteligência de Deus, a pureza das suas intenções, a pureza dos seus desígnios
aqui entre todas as criaturas, no universo todo. Nós não podemos citar apenas no nosso planetinha aqui, em todo o universo. Mas eu sempre procuro, o Milton sempre lembra disso, se a gente tivesse, claro que essas leis todas são importantes, mas sobretudo a lei de causa e efeito. Se a gente pensasse nisso de forma clara e objetiva, a gente não faria tantas coisas erradas, né? Porque a lei é causa e efeito. Se a gente tiver uma causa negativa, o efeito vai ser negativo. Não é Deus que pune ninguém, é a lei que é assim, né? Ao contrário, de Deus só existe oportunidade para nós refazermos essas experiências e extrair delas novos conhecimentos. Ninguém quer errar de propósito. É isso aí. Então, nós reencontraremos aqueles entes queridos no nosso retorno à chamada pátria espiritual, né, Milton? Isso mesmo. E teremos com eles novas oportunidades de caminharmos lado a lado, né? Isso mesmo. Pela oportunidade, eu quero, já no final do programa, agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.